Fala aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Rafa, aqui do canal da RNEC Indicadores, e hoje eu vou trazer para vocês, vai ser um vídeo bem curto, só de atualizações mesmo do setup de VWAP Bands, que é um setup que eu estou apostando muito, cara. Eu acredito que ele vai ser um setup que vai fazer muita diferença. Já está fazendo já, eu tenho feito alguns testes nele de forma exaustiva, estou deixando ele rodar, estou transpondo ele para outra plataforma, estou levando ele lá para o MetaTrader 5. O MT5 a gente não tem a questão do módulo e tal, então você tem uma liberdade maior de poder operar, tem algumas questões lá de Forex e tal que a gente vai começar a trabalhar. Então é o seguinte, cara, esse setup ele tá muito top, tá muito bom. Eu fiz alguns ajustes, algumas adaptações nele. E além disso, a Nelogica também atualizou a plataforma e deu essa opçãozinha pra gente aqui, ó, de poder importar as automações. Então isso aqui, cara, é uma baita de uma mão na roda para você que vai pegar o arquivo lá do Drive e vai jogar ele na sua plataforma. Eu vou mostrar o passo a passo aqui de tudo aquilo que você precisa fazer, de quais foram as alterações aqui no código, aqui no arquivo. E vou mostrar também um indicador para mobile que eu fiz para poder acompanhar, porque no indicador de VapBands original você não conseguia ver pelo celular. Então agora você consegue acompanhar direto no seu dispositivo, direto no seu celular, você consegue ver como que tá as bandas, como que tá as ordens, se você consegue acompanhar no seu celular, pelo seu mobile mesmo, no Profit Mobile, você consegue ver como que estão as bandas, as ordens posicionadas nas bandas certinho e tal. Então, pelo menos para quem tem disponível o acesso, você consegue ver tanto no Profit no desktop quanto no Profit Mobile. Eu acho que isso é uma mão na roda do caramba. Você consegue ver os dois, acompanhar ali as operações, as ordens, o indicador e tudo mais, tá bom? Então, se você gosta desse conteúdo, se você curte o nosso canal, se você gosta daquilo que a gente faz aqui, dos robôs, dos indicadores e tudo mais, eu já te convido a curtir o nosso vídeo, a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, aquela coisa toda. Você pode pegar esse vídeo aqui, esse link desse arquivo atualizado e jogar para todo mundo que você conhece, cara, porque isso aqui é de conhecimento público, é um robô que tem dado um resultado muito bom. Vou mostrar para vocês o relatório de performance dele, cara, tá muito top. E eu tenho certeza absoluta que e você vai querer considerar pelo menos colocar ele para testar na sua conta demo aí para ele poder rodar e tal, e você ver o que ele pode trazer de novo para você. Então, olha só, aqui no código, a primeira mudança que eu fiz foi o seguinte: eu já deixei uma variação constante aqui, que é da VWAP Bands. Essa estratégia ela é baseada na VWAP e nas bandas da VWAP. Então, você tem aqui a VWAP e você tem a variação das VWAP Bands. Então, você tem bandas acima e abaixo da VWAP. A estratégia ela é um gradiente feito com base na VWAP Bands. Então, olha só, ele está aqui no centro. Deixa eu pegar um períodozinho aqui, eu vou maximizar só para a gente poder ver de forma mais clara. Tá bom? Tô aqui no Bitcoin, ele opera, cara, qualquer ativo que você quiser, você pode colocar isso para rodar, vai funcionar 100%, tá bom? Então, toda vez que o preço fechar aqui entre o primeiro nível da banda superior e o primeiro nível da banda inferior, ele vai posicionar uma ordem de venda aqui em cima e uma de compra aqui embaixo. Por isso que tá verdinho aqui e vermelho aqui, beleza? Então, ele vai comprar aqui e vai posicionar ordens aqui nos próximos níveis. A gente já tem isso configurado aqui desde as versões mais anteriores. Aqui, ó, próximos níveis ele vai posicionar. Se está com 13, ele vai colocar uma ordem aqui de compra. Comprou, ele vai colocar uma, duas, três ordens. Se você colocar como 5, ele vai colocar nos 5 próximos níveis. Então ele vai estar comprado aqui. Aí 1, 2, 3, 4, 5. Ele já vai deixar as ordens de compra posicionadas ali para que você não perca, caso haja um movimento um pouco mais brusco, você não ficar de fora, né? Ele executar essas ordens e você não perder esses movimentos, tá bom? Porque o setup ele lucra, obviamente, nesses movimentos. Conforme o preço vai andando, se ele dá uma esticada e já voltar, então você já pega duas, três ordens e já paga aquelas ordens ali de forma rápida. Isso aí é muito vantajoso pro setup. Então, é basicamente isso. Ele vai posicionar as ordens, vai montar o gradiente aqui e conforme ele vai avançando, andando entre o gradiente, ele vai colocando as ordens para dentro. Olha só, deixa eu pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos lá, ele entrou aqui, ó, ele comprou, aí ele comprou mais um nível aqui. Quando ele compra aqui, ele já posiciona uma ordem de saída aqui em cima. Então eu tenho aqui uma compra e eu tenho aqui uma venda. Então ele comprou aqui, saiu aqui, comprou aqui e saiu aqui. Beleza? É esse setup. E ele vai fazendo esse gradiente nos níveis da VWAP, tá bom? Ele não faz com pontos fixos, ele faz nos níveis da VWAP. Então aqui, por exemplo, ó, ele comprou, a saída dele está aqui na VWAP, ó. Essa ordem, ele saiu bem aqui na VWAP, tá? Esse nível aqui, ele saiu aqui. Esse, ele saiu aqui. Nesse, ele saiu aqui nesse ponto. Nesse daqui, ó, ele saiu aqui e depois tem a saída final aqui.
dessa respectiva compra, tá bom? Então é isso. É basicamente isso o setup. Não tem segredo, cara. Ele vai comprando e vai fazendo o escalonamento das ordens e vai fazendo as saídas conforme ele for andando entre os níveis da VWAP. Então, se ele ficar nesse lengo-lengo aqui, cara, você vai bater sua meta rapidão, você vai lucrar pra caramba. Esse é o setup de VWAP Bands. E aí, eu já defini, cara, de forma fixa, valores que eu estudei, que eu fiz os backtests, que eu rodei as otimizações, que eu deixei rodando, fiz estudo, rodei replay, cara, fiz um monte de coisa e deixei uns valores fixos já pro setup. Então, pro índice, eu defini aqui, ó, a variação fixa do índice de 10 ticks, para o dólar de 5 ticks e para o Bitcoin de 25 ticks. Então aqui nós teremos 50 pontos para o índice, 2,5 pontos para o dólar e 500 pontos, se eu não me engano, aqui para o Bitcoin. Aqui 500 pontos, é isso mesmo. Então a variação do Bitcoin aqui, 25 ticks, é equivalente a 500 pontos aqui no Bitcoin, beleza? Então essas variações aqui são as variações recomendadas, que eu fiz os estudos, fiz os backtests e tal, mas obviamente você pode fazer os seus próprios estudos e backtests e encontrar um valor que seja melhor, né? Eu não sou o dono da verdade e pode ser que você encontre uma variação melhor com um número N de canais, enfim, você pode fazer o seu estudo que seja melhor para você, tá bom? Isso aqui é uma coisa que eu tô recomendando com base naquilo que eu estudei e que eu fiz de backtest aqui do setup, que eu fiz as otimizações e tudo mais. Esses valores aqui, cara, eles batem a meta praticamente todo santo dia. Quem me acompanha lá no Instagram vê que, cara, todo dia a gente tá postando aqui a meta. Quando não bate a meta, ele fica muito perto de bater, ou então ele tipo fica o dia inteiro, mas ele nunca ficou muito negativo. Apesar de ser um setup de gradiente, naturalmente ele vai ter um drawdown um pouco mais alto. Isso é natural do setup, faz parte da estratégia, tá bom? Isso, todo setup de gradiente ele tem esse calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, porque se tem uma movimentação muito brusca, ele vai, se carregar inteiro e depois ele vai se desfazendo conforme o preço for normalizando. Ele vai desfazendo, ele vai aliviando a mão. Então, quando você tem um movimento muito direcional para setup de gradiente, é uma porcaria. O drawdown é lá em cima quando você não é estopado. Isso é natural do setup, faz parte da estratégia. Se você quiser rodar isso aqui, você tem que ter conhecimento disso, tá bom? Você tem que aceitar tanto o bônus quanto o ônus, beleza? Então já fica aí essa referência. Então aqui nas variações, para você poder ter isso aqui fixo, tem um parâmetro que eu coloquei no robô, que é isso aqui, ó, variação por ativo. Então você escolhe se você quer a variação percentual, se você quer uma variação em ticks ou se você quer a variação por ativo. Se você escolher aqui variação por ativo, obviamente você vai ter essas variações aqui fixas já. Então quando você cria o robô para o dólar, para o índice ou para o bit, se tiver marcado como verdadeira aqui variação por ativo, ele já automaticamente vai levar em consideração esse padrão aqui. Se você marcar isso aqui como não, como falso, aí você tem que escolher se você quer o variação percentual ou o variação em ticks, beleza? Aí você pode colocar a variação percentual do jeito que você quiser e pode pôr a variação em ticks do jeito que você quiser para você poder fazer os estudos, para você poder operar, enfim, para você fazer o que você quiser na sua vida. O robô está aqui, o código está aberto, é justamente para você poder fazer os seus estudos e aprimoramentos e adaptar ele ao seu estilo operacional, ao seu capital e aquilo que você tem em mente, beleza? Então, pessoal, essa aqui é basicamente a mudança que teve no robô de VWAP Bands, que já está na versão 4.0. Essa aqui já é a versão final, cara. Eu acho que não tem praticamente mais nada para ajustar nesse robô. Eu só tô vendo aqui uma possibilidade que é a seguinte. Percebam que hoje aqui no Bitcoin, cara, ele ficou muito para baixo, ó. Ele pegou o movimento direcional, como eu comentei agora há pouco. Quando pega o movimento direcional, ele vai embora. E isso não é bom para o setup, isso é ruim, porque o drawdown fica muito alto. Só que repara que ele vai fazendo várias operações aqui no caminho, ó. Essa flutuação é que é o ouro para esse setup. Então, por mais que ele tenha pego todo esse movimento direcional, olha só, quando ele chega aqui no lado, ó, que ele fica lateral numa região, ele vai fazendo várias operações e vai melhorando o preço médio dele. E aqui no Profit, a gente tem um problema que é o seguinte, o Profit ele tem uma questão de envio de ordens, tá? É justamente para evitar o flow de ordens conforme eles falam, né? Então, por exemplo, você tem no Tick um limite de 15 segundos, então você... Cara, apesar de você conseguir criar robôs para operar em 1 segundo, de 4 em 4 pontos, enfim, no Tick você tem uma trava de 15, pelo menos de 15 segundos a cada envio de ordem. E isso é justamente para evitar o flow de ordens, para evitar que você envie uma quantidade gigantesca de ordens e trave a sua máquina, dê problema no servidor deles, enfim, aconteça alguma coisa. E aí o que acontece? Aqui embaixo, percebam que ele estava aqui, ó, ele está com 20 níveis, está configurado aqui, então nós temos 20 linhas aqui.
ele tava 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas para baixo. Ou seja, ele tinha 14 ordens aqui para cima. E isso é um problema aqui para o Profit, porque ele tem que a cada fechamento de barra cancelar e reenviar todas as ordens nas respectivas posições. Porque conforme o preço vai andando, as VWAPs vão sendo atualizadas. Então eu cancelo todas as ordens e mando todas as ordens de novo. E aí, se ele fechar vários candles rápido aqui, ele tem que cancelar 16 ordens e mandar 16 ordens para frente. E se tiver mais ordens aqui, como ele tá, por exemplo, para mandar, se ele tiver configurado para mandar nos próximos 5 níveis, ele vai mandar ordem em todos esses níveis aqui. Então ele vai mandar 20 ordens, cara. E aí, isso é um problema pro Profit. Tá bom? Isso é um problema aqui para automação. Ele vai falar que vai dar uma mensagenzinha de erro, limite de ordens excedido, uma coisa assim, limite temporário de ordens excedido, alguma coisa assim, e aí ele vai travar a tua plataforma, você não vai conseguir mais mandar ordem. E aí você tem que esperar, se eu não me engano, 1 minuto para ele poder voltar, para ele destravar e você conseguir enviar novas ordens. Então isso é um problema, cara. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ajustar esse código aqui para ele tanto mandar ordens nos próximos níveis, tanto abaixo quanto acima. Então, por exemplo, se ele tiver aqui, ele vai mandar 3 ordens abaixo e 3 ordens acima. Entenderam? Ou 5 ordens abaixo e 5 ordens acima. Aí eu vou fazer esse ajuste aqui para ele não ficar mandando ordem em toda a grade. Isso tem duas questões. Isso vai, de fato, melhorar a performance, porque ele vai mandar menos ordem, ele vai atualizar mais rápido, vai ser bem melhor. Contudo, se você tiver realmente um movimento brusco, e aí, por exemplo, ele caiu aqui, ó. Isso aqui, cara, demorou tipo 1 minuto. Em menos de 1 minuto ele caiu 1, 2, 3, 4 níveis. Se ele cai em 1 minuto e sobe no mesmo 1 minuto, pode ser que você perca essa movimentação, porque ele pode, tipo, ter 3 ordens só aqui, aí o preço veio até aqui para cima e ele não atualizou a ordem por algum motivo, sei lá qual foi, e aí você perde essa movimentação. Se a tua ordem já tiver colocada aqui, se o preço descer, ele vai pegar a tua ordem, porque a tua ordem já está na mesa, está na pedra lá, e ele vai executar. Agora, se tiver uma movimentação brusca e você só tiver, tipo, 3 ordens aqui, e ele subir 4 ou 5 níveis, pode ser que você perca essa movimentação mais rápida do mercado, tá bom? Então isso aí é uma coisa, é uma faca de dois gumes, né? Você agiliza numa ponta, mas você acaba descobrindo uma outra ponta. Infelizmente não tem eficiência no envio de ordens perfeito, para isso a gente precisa da DLL, porque não tem interface gráfica, não tem o delay, não tem um monte de coisa, ou então a gente precisa procurar algumas outras soluções, beleza? Então é basicamente isso. É a única coisa que eu vou implementar a mais nele vai ser isso daqui, tá bom? É a única coisa que está faltando para ele poder ficar 100%. E aí, pessoal, no código, cara, eu vou passar aqui, mas ele é o mesmo que da última versão. Eu só vou mostrar para vocês a parte da variação do índice e do dólar e do bit que eu coloquei ela fixa. Então eu vou mostrar para vocês isso aqui, mas, cara, o restante do código, o corpo, é exatamente igual. E a parte da variação é justamente aqui, ó, no qual eu faço o cálculo da plotagem e das VWAP bands, tá bom? Então eu coloquei aqui, ó, se o variação por ativo tiver flegado como verdadeiro, então já defino aqui o VTIC, no caso eu peguei uma variável qualquer e coloquei aqui para eu guardar a variação do índice, do dólar e do Bitcoin. Então aqui se o TIC, no caso que é um incremento mínimo, tá aqui ó, Mean Price Increment, se ele for 5 quer dizer que eu estou no índice, se for meio quer dizer que eu estou no dólar, se for 20 quer dizer que eu estou no Bit. Beleza? Simples assim. Se for 0,1 eu vou estar numa ação. E aí o que acontece? Eu faço o cálculo com base nesse valor. Então eu pego o TIC, multiplico aqui pelo VTIC, que vai ser a variação fixa, e eu vou ter a distância das bandas. Então aqui, automaticamente, se eu mudar para o índice, ele já vai mudar para 50. Tá vendo? Tipo, ele não vai carregar, ó, 50 pontos. E se eu mudar aqui para o dólar, ele já vai mudar para 2,5 pontos. Tá? Então, tipo, eu não preciso ficar ajustando o indicador toda vez que eu mudo de ativo. Ou não preciso ajustar a configuração do robô toda vez que eu crio um robô para o índice, para o dólar ou para o bit. Entendeu? Eu sempre vou ter essa variação fixa e ela sempre vai ser fixa e isso agiliza pra caramba toda vez que eu quiser criar um novo robô ou testar uma configuração diferente ou ver num time frame diferente ou aqui tô na janela eu quero mudar o ativo e ver como é que estão as operações. Então isso facilita pra caramba e agiliza muito. Então por isso que eu coloquei isso daqui. E aí se eu não tiver com a variação por ativo, então eu vou usar a percentual ou a Intix, e aí você fica livre para colocar a variação que você quiser. No mais, o código é exatamente o mesmo, tá bom? Tenho aqui o bloco da regra de entrada, se ele fechar entre os dois primeiros níveis, eu vou posicionar a ordem de venda aqui, de compra aqui. Se ele tiver comprado, aí eu vou pegar
a minha posição, a minha posição vai falar em qual nível que eu estou. Se eu tiver com 1, quer dizer que eu estou no nível 1. Se eu tiver comprado com 2, quer dizer que eu estou no nível 2. E aí eu tenho que colocar uma ordem de venda aqui e uma ordem de venda aqui na VWAP. Então, cara, isso é básico da estrutura do código, tá bom? É só você ver os vídeos do VWAP Bands, eu vou deixar aqui a playlist, aí você assiste todos os vídeos e você vai entender certinho como que funciona esse setup. No mais, eu tenho aqui quando eu estou vendido, e aí é a mesma estrutura, não tem segredo, não tem nenhuma coisa fenomenal aqui que eu já não tenha explicado nos últimos vídeos, tá bom? A estrutura é exatamente a mesma, beleza? A única mudança, o único ponto é esse daqui do variação por ativo que eu deixei fixo para o índice, para o bit e para o dólar. E aí, obviamente, se você marcar como negativo, você pode colocar a variação que você quiser, beleza? Então, pessoal, isso daqui é o nosso indicador, nosso robô, nossa automação de gradiente de VWAP Bands, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês o indicador mobile que eu fiz, cara, que eu achei muito fantástico, porque eu tenho o Profit Ultra, e no Profit Ultra a gente tem um acesso simultâneo lá no Profit Mobile também. E aí, cara, olha só, deixa eu mostrar para vocês o código dele, que é toda essa estrutura aqui, só que eu pego única e exclusivamente os plots. Porque se eu colocar envio de ordem ou qualquer outra coisa, se eu colocar horizontal lines ou se eu colocar qualquer uma coisa que seja de execução, ele não vai ser identificado lá no mobile. Então eu limpei o código todo e deixei somente a VWAP e as bandas para plotar. E aí a gente tem que usar o plot, tá bom? Se eu usar o horizontal line ou qualquer outra coisa assim, o mobile infelizmente não reconhece. E aí aqui no mobile eu fiz uma mudança que é o seguinte, eu posso utilizar a VWAP ou eu posso utilizar uma média, tá bom? E aí eu fiz isso para poder fazer alguns testes, para ver algumas coisas lá pelo celular mesmo que eu estava acompanhando e tal, e também para eu poder visualizar de forma prática aqui na plataforma. Então, olha só, se eu colocar esse parâmetro aqui como 1, eu vou utilizar a VWAP, e aí eu posso escolher qual é o tipo de VWAP que eu quero. Se eu colocar como 2, eu vou usar uma média móvel, e aí eu posso escolher o tipo de média móvel que eu quero, uma média aritmética ou uma média exponencial, tá bom? E aí eu tenho aqui o período da média e tenho aqui o tipo da VWAP. Cara, muito tranquilo isso daqui, né? Por exemplo, ó, deixa eu só mostrar para vocês rapidão, ó. Tá aqui a VWAP, certo? O VWAP diária. Se eu colocar aqui 2 e colocar uma média, por exemplo, ele vai pegar a média de 200, aqui no caso, tipo, média tá 1, então é uma média aritmética, e ele vai montar a grade com base na média de 200. Então olha só como é que fica. Tá vendo? Ele vai pegar a média de 200, ó, e vai montando a grade com base nessa média. E aí eu rodei vários backtests, fiz várias coisas aqui, mas o que mais compensou, assim, de longe, cara, de longe, de longe, de longe, foi a VWAP. A VWAP diária é um setup, assim, cara, absurdo, tá bom? Em comparação a todos os outros que eu testei, beleza? Aí eu deixo isso aqui livre para você poder fazer o teste, tá? Esse indicador aqui também vai estar lá no Drive, então é só você entrar no Drive, fazer o download do arquivo PSF e importar para sua plataforma. E cara, não tem nenhum segredo isso aqui, o código é exatamente o mesmo do outro lá, tá bom? Eu só adicionei a questão da média aqui, coloquei essa configuração aqui, ó, para você poder escolher qual você quer, no caso da VWAP e no caso da média, tá bom? Se o tipo for 1, a VWAP vai ser a respectiva VWAP diária, semanal ou mensal, e aí se você escolher uma média, você pode ter uma média aritmética ou uma média exponencial. E aqui a gente tem um cálculo de variação. Então, olha só, nesse daqui eu deixei travado com a variação dos respectivos ativos, e aí fica até um dever de casa para você, se você quiser fazer essa variação, se você quiser colocar isso, tá bom? Percebam que aqui eu tenho a variação por ativo e eu tenho a variação em ticks. Eu não coloquei variação percentual, porque para mim não interessa a variação percentual. De todas as opções, usar a variação percentual foi a que deu o menor rendimento, tá bom? De todos. Eu fiz vários backtests, pessoal. Fiz otimização das mais variadas formas, time frames e ativos. Usar a variação percentual foi o pior resultado que eu tive, tá bom? Por isso que eu até tirei aqui do mobile. E aí eu coloquei a variação fixa, padrão, e coloquei só a variação em ticks aqui, tá bom? Eu acho que, tipo, não ficou muito legal a variação percentual, porque, cara, em todos os estudos que eu fiz, ela foi o que ofereceu o menor resultado, beleza? Então, esse aqui é um indicador mobile. E aí, você cria aqui um layout, que nem aqui, ó, eu tenho o layout de VWAP Bands. Eu vou até abrir a tela aqui para mostrar para você. Ó, tô com o meu celular aberto aqui, o Profit Mobile tá aberto. Eu vou abrir aqui o gráfico só para poder mostrar para vocês como que você vai visualizar, ó. Tá vendo? Então, aqui conforme a gente vai mexendo, eu tenho a VWAP Bands aqui no meu mobile, ó. Aqui ele vai espelhar justamente o que está no meu desktop aqui.
Então, olha só, se eu vier aqui e mudar, como tá com a média de 200, por isso que aqui no mobile ele tá desse jeito. Se eu mudar aqui para VWAP, vou dar OK, ele vai já atualizar aqui o indicador. Ó, já atualizou. Tá vendo? Ele já mudou, já atualizou aqui, ó. Já tá no VWAP. Então, cara, eu achei que ficou, tipo, muito top, muito mais prático isso aqui. Por quê? Às vezes eu deixo rodando aqui o PC, ele vai fazendo as operações e tal, o robô vai trabalhando e eu não tô aqui em casa, ou tô em qualquer outro lugar, não tô sentado na frente do PC aqui, tô em casa fazendo qualquer coisa, ou saio, sei lá, vou fazer qualquer coisa. E aí eu tô com o celular na mão o tempo todo, obviamente, né? E aí você consegue acompanhar aqui pelo celular, quer ver? A gente tem aqui no Profit Mobile, no Ultra, obviamente, né? Se você tiver a plataforma Ultra, você tem um controle remoto. E, cara, isso aqui, cara, é muito top, olha só. A gente tem um controle remoto das automações. Então eu posso simplesmente vir aqui e pausar ela, ó. Tá pausado, já era. E aí eu tenho o controle das automações aqui. Então eu vejo tudo que está acontecendo. Obviamente que eu tenho que estar com a minha plataforma aberta, tenho que estar logado num desktop. E para isso, cara, eu te recomendo usar uma VPS. Você tem que ter um computador ligado 24 horas por dia na rede, com a internet e tudo mais. E aí eu uso o meu PC aqui em casa mesmo porque a minha internet é muito boa e o meu PC é bom, graças a Deus. Então, tipo assim, eu uso aqui, mas eu tenho uma VPS também. Tá? Então, tipo assim, conta real mesmo, coisa séria, você coloca na VPS, você não vai deixar em casa para você não tomar susto. Então, olha só, aqui no mobile a gente tem a possibilidade de ver, e aí quando ele vai operando, ele vai colocando as ordens certinho aqui em cima, cara. Fica certinho em cima do preço, você consegue acompanhar quais são os próximos níveis, beleza? Então, por isso que eu fiz esse indicador aqui, tá bom? Então, resumindo, a gente já viu a atualização do código, a gente já viu o indicador mobile que eu fiz para você poder acompanhar pelo celular e também aqui na tela, de forma bem prática e rápida. O indicador ficou bem mais leve, tá bom? Essa alteração que eu fiz aqui, de deixar ele só tipo um indicadorzinho, cara, deixou ele carrega super rápido, tá bom? Ele fica, quer ver, ó, vou apagar aqui, vou adicionar só para você ver. Cara, ele carrega rapidaço aqui no gráfico, não demora nada, não tem nenhum delay, ó. Tá vendo? Já foi. Antes ele ficava calculando, travava, às vezes demorava um pouquinho, mas isso daqui fez com que o indicador ficasse bem mais rápido, bem mais eficiente, tá bom? Eu acho que é melhor você acompanhar por aqui do que você acompanhar de fato pelo robô, tá? Então eu acho que fica melhor você acompanhar por aqui do que você adicionar esse arquivo aqui na tela como indicador. Funciona também? Funciona. Deixa eu até ver o teste aqui, fazer o teste aqui, só para desencargo, ó, eu vou adicionar ele aqui na tela. Também fica rápido, também funciona e tal, mas eu achei muito mais. Só que aí você não vai ter a opção de ir lá no mobile você ter essa visualização que a gente tem aqui que eu mostrei para vocês, tá bom? Porque ele tem a estratégia de execução. Então lá no mobile ele não aparece o indicador, tá? Ele fica com a opçãozinha lá em breve e aí você não consegue visualizar. Porém, esse daqui você consegue visualizar lá no seu celular, tá bom? Então é isso aí, a gente tem a atualização do gradiente, a gente tem o mobile, que eu mostrei para vocês aqui agora, e olha só, a Nelogica, ela disponibilizou nessas últimas atualizações uma coisa muito top, que é o fato de você conseguir importar e exportar automações, tá? Então você consegue, a partir de agora, configurar um robô, você cria o seu robô, você cria a sua automação, você coloca os parâmetros, configura tudo bonitinho, certinho, direitinho lá, e aí você exporta esse arquivo. E aí a pessoa consegue, o teu cliente ou a pessoa para quem você está testando, se você tem um amigo, tem um grupo lá, ô pessoal, achei esse parâmetro aqui da hora, ficou bom, deu bons resultados e tudo mais. E aí você consegue exportar essa configuração específica e as pessoas conseguem importar e utilizar esse robô do jeito que você fez, tá bom? Sem precisar ficar mexendo nos parâmetros e tudo mais. E cara, e é muito simples você fazer isso, tá bom? Eu vou minimizar aqui o editor de estratégias e vou abrir o automação. Ó, esse aqui foi o resultado de hoje do Hop Bands, tá? Então, tipo assim, pra você ver que o negócio é bom, cara, funciona. E olha só, antes de eu mostrar de fato como que você faz isso, deixa eu abrir o relatório de performance do Beat hoje, porque o Beat deu um susto, cara. Eu achei que ele ia estopar, mas ele não estopou. E olha só o que ele fez, Marvado. Vocês viram que eu joguei aqui, ó. Ele veio aqui para baixo, cara. Ele pegou essa tendência toda de baixo aqui. Ficou uns 500 e pouco negativo. Só que olha só, cara, uma coisa que eu acho fantástica nesse setup, que é o seguinte, o fator de recuperação dele, cara. O fator de recuperação desse setup é uma coisa absurda. Olha só, ele ficou aqui 200 e pouco negativo. 243. Foi, recuperou tudo, ficou 200 e porrada positivo. Depois, quando pegou essa descida aqui, ele devolveu tudo, tá?
no dia ficou menos 35 e depois ele pagou de novo, ficou positivo novamente. Então esse indicador, cara, ele tem um fator de recuperação muito grande. Muito grande. Isso que eu acho muito top. Porque esse setup aqui, cara, por mais que você pegue um movimento como esse, se você tiver uma meta estabelecida, se você tiver a sua meta ali, cara, você não fica devendo, você não fica em AV. Você pode fechar negativo, você pode, tipo, não bater a sua meta do dia, você pode ter um drawdown alto, igual aconteceu no dólar, por exemplo. Deixa eu pegar aqui a carteira do dólar. Hoje a gente teve um drawdown no dólar aqui de 245. Um drawdown alto, ele recuperou tudo, quase bateu a meta, ficou 170 positivo, depois devolveu, o dólar pegou um direcional, deixa eu colocar aqui, ó. Então, olha só, a gente teve esse direcional aqui do dólar no período da manhã, e isso aqui, cara, rebenta, é justamente esse drawdown, tá bom? Depois você tem a recuperação do setup, ele recupera, ó, vai pagando, 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 lá, lá, lá. Aí chega aqui, ó, ele pega esse movimento mais direcional também. Isso aí, cara, arrebenta o setup, não tem jeito. O drawdown vai lá em cima. E aí você tem a recuperação dele, que ele vem pagando depois, cara. Então isso é muito top. Agora ontem, por exemplo, ontem a gente teve um resultado não muito bacana no dólar. Deixa eu mostrar aqui, só para vocês poderem entender o que eu tô falando de drawdown e de recuperação, tá bom? Do setup. Olha só. Cara, chegou a ficar negativo 1.280 reais. Aqui, ó, 1.280. Aí ele foi e recuperou todo o valor do dia, chegou a ficar 155 positivo. A meta do dólar é 200. Então ele ficou a 5 pontos de bater a meta. Não chegou a bater a meta. E depois voltou e ficou negativo 160. Óbvio que aqui no relatório, aqui de baixo, ele não desconta os custos da operação. Mas eu já adicionei aqui os custos. Então ontem ele girou em torno de 183 de custos. E aí 160 mais 183 fica 200, 343, tá? O valor líquido que ficou de prejuízo ontem. Em compensação, se a gente pegar os últimos 3 meses, que eu estou rodando ele desde o mês passado, deixa eu puxar certinho aqui, que eu estou rodando ele desde o dia 1º de julho. Deixa eu colocar aqui, deixa ele carregar. Vocês vão ver que a curva, cara, ela é direta. Não fez nenhuma pausa. Teve dias que ele fechou negativo, como por exemplo esse dia aqui, do dia 18 para o dia 21. Depois só sobe. E aí ontem teve essa diminuiçãozinha aqui na curva, mas olha, eu acho que dá para brincar um pouquinho. Isso aqui foi 5K em um mês, tá bom? O líquido é 3.700 porque tem os custos, tá? Ele gerou quase 1.800 aqui de custo, beleza? Isso aqui pro dólar, pro índice também, deixa eu puxar a capivara aqui para vocês poderem ver. Esse aqui é o valor do índice, tá? Teve um dia que ele foi estopado, se eu não me engano, cara. Deixa eu ver aqui. Não sei, eu acho que ele não foi estopado, não. Não, não foi. É porque eu fiz alguma coisa e ele, olha, abriu às 9 da manhã e eu fechei só às 11 e pouco. Então, nesse dia aqui, eu fiz cagadinha. Ver que ele ficou quanto tempo posicionado. Ele ficou 2 horas aqui. E aqui também com o contrato. Então, essas duas operações aqui, ó. Essas duas aqui foram operações que eu fiz. Provavelmente estava testando de alguma coisa. E aí eu desliguei o robô ou fiquei sem energia. Enfim, aconteceu alguma coisa nesses 2 dias aqui. Que essas duas operações, vocês percebam que ele tá só com o contrato. Se ele andou 600 pontos, era para ele ter pego pelo menos ali umas 10 operações. Né? Era para ele ter pego pelo menos 10 contratos, sendo que tá 50 níveis cada um. Beleza? Então isso aqui foi alguma coisa que eu fiz. Que eu comi bola e, enfim. Tá bom? Então você vê que mesmo com esses resultados. Ah, teve um stop aqui, ó. Deixa eu ver. Esse stop aqui, dia 31/7. Rodou 32 contratos, com 1 hora e pouco posicionado. Cadê? Dia 31/7. Vamos abrir aqui dia 31/7. Ó, pessoal, e nem foi stop, tá? Foi um dia de tendência mesmo, que foi bem. Ele caiu mais de 1.000 pontos aqui, cara. Aqui, ó, 1.000 pontos a partir do ponto de entrada. Ó, a entrada foi aqui. Ele caiu mais de 1.000, caiu 1.000 pontos, depois pagou aqui, recuperou, mas ainda teve esse resultado negativo aqui. E depois, por algum motivo, eu parei o robô e não operei mais. Acho que ele bateu o meta nesse dia aqui depois. Foi? Foi, depois ele bateu o meta aqui ainda, ó. Resultado da operação. Sabe? Então, tipo assim, por mais que você tenha operações com stop e tudo mais, você ainda consegue recuperar. É justamente o que eu falo. O fator de recuperação dele é muito insano, tá bom? Então, tá com os custos aqui também. Enfim, é isso aí. O robô tá rodando, cara, tá muito top. Tá bom? Os resultados estão muito bons.
Graças a Deus o negócio tá fluindo e eu tô fazendo os testes, obviamente, porque eu preciso acompanhar por mais tempo. Um mês só, 2 meses não é. E não é só com o período de mês que você consegue ter respaldo para colocar uma automação, porque isso aqui, cara, eu tô rodando com 20 níveis do gradiente. Então, se você for seguir a recomendação de R$ 1.000 por contrato, você vai ter que pelo menos colocar aí 20 mil aqui para poder rodar. E não é uma grana baixa, não, cara. É uma grana do caramba. Eu, pelo menos, para mim, isso aí, meu irmão, eu não tenho essa grana hoje para colocar. Eu tô juntando para poder colocar, tô juntando, tá bom? Mas assim, cara, é um capital alto, pelo menos para mim, na minha realidade é um capital alto pra caramba. Então assim, só que vale a pena, pelo menos nesse último mês, se eu pegar esse último mês até hoje, 1% ao dia, todos os dias, beleza? Agora vamos lá. Essa configuração que está aqui, que vocês viram os resultados, para você poder importar isso aqui para a sua plataforma é muito simples. É só você vir aqui nos 3 pontinhos, ó, e aí você coloca aqui e põe exportar automações, tá bom? Você vem em exportar. E aí você seleciona quais são as automações que você quer, ó. Tá vendo? Você tem a opção de selecionar qual a conta aqui e tudo mais, e você vem, seleciona se você quer o código fonte ou não. No caso aqui tá com o código fonte aberto, tá aberto aqui para vocês. E lá no Drive você tem um arquivo PSF com código fonte aberto. E aí eu tenho aqui, ó, do bit, do WDO e do índice, tá bom? Então tem todos os arquivos aqui. Nessa parametrização, desse jeitinho que tá aqui, ele tá exportado já, tá lá no nosso Drive, um arquivo .aut. Ele vai gerar esse arquivo out. Então é só você vir aqui, ó, em estratégias, importar automação, e aí você seleciona qual é o arquivo que você quer, ó. Eu tenho aqui, ó, o arquivo psf.out. Esse arquivo aqui é o arquivo que você vai importar para sua plataforma, ó. Dá 2 cliques, ele já vai vir aqui automação, estratégia, substituir e tal. Deixa eu ignorar a OCO e a estratégia. Aí eu vou importar aqui, ó, coloquei a conta simulador que eu tenho da BTG. Esses aqui estão na conta simulador da Genial. Vou importar. Ok, chique. Adicionando. Duas foram importadas com sucesso. Uma não está importando com sucesso. Talvez tenha aparecido uma mensagem aqui que eu comi bola, não vi. Mas enfim, tá aqui. É só você importar. Você pega esse arquivo out, você importa. Todo mundo que pegou deu certo. Tá naquele arquivo, as três do Bitcoin, do dólar e do índice. Só você entrar lá no Drive, fazer o download do arquivo. Tá lá na pasta de gradiente. Importa para sua plataforma, tá bom? Então, se você quiser testar esse setup, ele tá disponível lá no nosso Drive, beleza? É só você acessar o link que tá aqui na descrição do vídeo, adquirir o acesso ao Drive, o arquivo tá lá. Caso você não queira pagar, beleza, Rafa, não posso, não quero, acho que pagar por indicador por robô é coisa de qualquer coisa, sei lá, enfim, não quero, não tô afim. Beleza, o código tá aberto aqui para você, vou passar devagarinho aqui, ó, você copia o código, tá aqui à sua disposição, só você copiar, linha por linha, tá aqui disponível para você, beleza? Espero que esse vídeo some para você, espero que isso aqui agregue para você de alguma forma, tá bom? O indicador, mobile, o robô, o fato de você poder importar e exportar automações aqui também na plataforma ficou nota 10, ficou show de bola. Caso você tenha interesse em dar o suporte pra gente, os links estão aqui na descrição do vídeo. Eu agradeço muito de coração. Você não sabe a diferença que você faz nesse trabalho aqui, cara. Você é uma peça fundamental pra gente continuar desenvolvendo, continuar trabalhando, enfim, tudo mais, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um forte abraço, tamo junto, bora pra cima. É nóis.